Nós vamos cantar o hino 202, do Inário para o Culto Cristão. Ele é meu e teu Senhor. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo e Mestre e Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre o teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre e Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele a vida que Ele me traz. É segura, pois Ele é o Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Boa noite. Estamos iniciando mais um culto de louvor a Deus. Temos a meditação da palavra e neste momento quero que você abra sua Bíblia conosco e acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 18. E nós vamos ler até o versículo 1 do capítulo 4. A divisão aí de versículos e capítulo, ela não foi muito satisfatória, né? Então a gente precisa avançar um versículo do capítulo 4 para fechar o parágrafo e a gente poder entender
o que Paulo quis dizer àqueles irmãos de Colossos em relação ao relacionamento cristão, de uma forma social e de uma forma que ele começa no lar. Então, nós vamos orar primeiro e logo em seguida vamos à leitura da palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, do verso 18 ao verso 25 e depois o capítulo 1, verso 1, até lá, fechando assim esse bloco de lições sobre o relacionamento e o comportamento cristão, de fato pautado pela palavra de Deus e pelos ensinamentos que nós temos nesse texto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse momento, pelo privilégio de podermos estudar a Tua palavra, ler e ser edificados através da Tua palavra. Pedimos a atuação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, nos dando entendimento, compreensão, para que a gente possa colocar em prática aquilo que recebemos como ensino da parte do Senhor. Nos ajude, Senhor, na interpretação da Tua palavra, nos auxilie e nos dê, Pai, a interpretação correta do texto, para que a gente possa entender e colocar em prática, visando um melhor relacionamento com o Senhor. Perdoa os nossos pecados, livra-nos de todo mal e nos ajuda, Senhor, nesses tempos difíceis. Que o Senhor nos ajude, nos ensine, nos dê paciência, nos dê sabedoria para lidar com estes momentos, confiando e esperando no Senhor a solução que o Senhor já tem preparado para nós. Perdoa os nossos pecados mais uma vez, dirige as nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de podermos estudar a Tua palavra, ler, meditar e extrair dela ensinamentos para as nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 3, a partir do verso 18, e eu quero ler com vocês esse texto. Provavelmente você já está com a sua Bíblia aberta, então vamos à leitura do texto para entendermos o que Paulo realmente queria ensinar àqueles irmãos. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em sigileza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração para com o Senhor, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebeis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vos tendes Senhor no céu. Até aí somente. Paulo então coloca diante dos irmãos de Colossos algumas responsabilidades em relação aos relacionamentos e ao relacionamento social. E aonde é que começa esse relacionamento nosso social? Então, para a gente entender um pouco, Paulo ele vai começar a carta colocando as questões doutrinárias. E a doutrina aqui é cristologia, a supremacia de Cristo. Então, o que a gente entende aqui é que não é só importante você ter a doutrina, você receber a doutrina, receber o ensinamento, mas viver o Evangelho de Cristo sem aquelas regras impostas que, na verdade, os gnósticos estavam colocando e também um grupo de judaizantes que se infiltrou na igreja para, de certa forma, manchar a doutrina de Cristo e a supremacia de Cristo. Então, Paulo vai dizer agora, olha, é importante vocês entenderem que a igreja, ele estava falando para uma igreja e também para as igrejas vizinhas da região de Colossos, e mais tarde a gente vai ver que Paulo fala sobre esse assunto também na igreja de Éfeso, onde ele coloca para esses irmãos de Éfeso
que eles deveriam ter um relacionamento com o seu cônjuge no seu lar e que dessa forma eles estariam louvando a Deus e, de certa forma, vivendo o Evangelho de Cristo. Efésios capítulo 5, 22, ele vai falar sobre essa questão, e também 1 Timóteo capítulo 2, no verso 13. Então, o mesmo assunto ele coloca em duas igrejas, tanto na igreja de Tessalônica como na igreja de Efésios. Ele escreve e coloca esse mesmo assunto, o relacionamento nosso como cristão no lar, com o cônjuge, tanto o marido com relação à mulher, como a mulher em relação ao marido. Depois ele vai para os filhos, relacionamento do filho para com o pai, do pai para com o filho, e depois ele vai para o escravo, que era na verdade o servo que trabalhava na casa e que também fazia parte da família. Então a família era o cônjuge, os filhos e aquelas pessoas que trabalhavam. Todos eles viviam em conjunto no mesmo lugar. Então o relacionamento conjugal, o relacionamento com os filhos e o relacionamento com os servos fazia parte de um conjunto de relacionamentos do lar. E Paulo vai colocar dar ênfase a esse relacionamento, que é o primeiro relacionamento social que nós temos, que é o relacionamento com família. E é diferente casa de lar. Quando você tem casa, é um lugar onde você vive, e você chega e você sai, mas o lar, ele tem o aconchego, ele tem a diferença de que você quer estar lá, de que você quer viver lá, e você não quer viver sozinho, você quer viver com as pessoas que lá estão. E essa questão de lar, ela é desafiadora para nós como maridos, e também no caso das esposas. É um desafio viver no lar e viver um lar em harmonia, porque isso agrada a Deus. E Paulo está falando justamente sobre isso. O que é que agrada a Deus? Um lar em harmonia. O pastor Nilson do Amaral Fanini conta a experiência dele, que quando ele visitou uma família que estava com problemas e ligaram para ele: pastor, vem aqui, a gente precisa conversar com o senhor. E quando ele chegou, a casa era eles eram muito ricos e tinham um poder aquisitivo muito alto, então a casa era um luxo só. O tapete da sala afundava os pés naquele tapete. E quando ele entrou na casa, ele realmente viu que a casa era muito bem elaborada, com os móveis de última geração, e era um luxo só, um requinte só. Mas os dois, marido e mulher, estavam em pé de guerra, e eles não se falavam, um num canto e o outro no outro canto do sofá, e o pastor ali tentando, de certa forma, mediar essa situação e ajudar a eles chegarem a um denominador comum e se entenderem. E naquele momento diz ele que ele teve uma sensação muito estranha, e ele disse que resumiu essa sensação numa frase dele, e ele disse: quanta riqueza no meio de tanta pobreza. Passou um tempo, e aí depois ele foi visitar um outro casal, e esse casal morava praticamente numa casinha muito simples, o chão batido, não tinha nenhum tipo de cerâmica especial, os móveis eram bem simples, e ali ele tomou um café com aquela família, e o lar e a harmonia do esposo com a esposa eram algo tão contagiante, tão bonito, que ele disse: quanta pobreza no meio de tanta riqueza. Então a ideia de lar para nós não é o aconchego do lar com os móveis de luxo que tem, e também com todo o requinte que você possa imaginar. Nada contra você morar numa casa boa, mas talvez essa casa não seja um lar. Então Paulo, quando ele escreve para os irmãos de Colossos, ele começa trabalhando a questão do cônjuge. Verso 18 e 19, ele vai trabalhar somente a questão relacionada aos casais. E ele vai dizer em 2 versos coisas profundas que com certeza serão desafiadoras para nós como cristãos, mas também serão princípios que nós devemos seguir. Olha só o que ele vai dizer no verso 18. Esposas, e ele vai começar já diretamente com as esposas: sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. E a palavra submissa aqui é submissa mesmo. Eu já vi bastante comentários sobre esta palavra, tentando tirar um pouquinho o foco dela na questão de submissão mesmo, da esposa para com o marido,
que é o seu cônjuge. Mas o detalhe é que esse texto é escrito para cristãos. Ele está escrevendo para uma igreja, ele está escrevendo para crente. E como é que a gente sabe que isso aqui é para crente? Você pega esses versículos, são 9 versos. Nesses 9 versos você tem 7 vezes a palavra no Senhor, para o Senhor, servindo como o Senhor. Então a palavra Senhor aqui é de fato o Senhor Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, Senhor do casal, Senhor do lar, e Senhor dos filhos, Senhor dos servos e Senhor do Senhor terreno, que seria aquele patrão que cuidava dos escravos. Então, quando ele fala, a mulher seja submissa ao marido, ele está dizendo, seja submissa mesmo. Porém, quando você vai dizer, mas então quer dizer que a mulher é menor do que o homem? Não, veja que o texto está dizendo submissão ao marido, não são para os outros homens, que ela pode encontrar e se relacionar com outros homens aí na rua, ter seu chefe, ter o professor, ter alguém que você tem um relacionamento de trabalho, e esse você deve ser submisso também, mas a questão de submissão aqui é submissão ao esposo, para que o esposo de fato possa cumprir o seu papel como o chefe do lar, ou o dono do lar. E quando o Senhor vai falar para o esposo, ele vai falar para a mulher, seja submissa, para o esposo ele diz, ame a sua esposa. E esse amor aqui não é o amor que a gente conhece, que é um amor interesseiro, que você de fato ama a pessoa, mas que você quer algo em volta, em troca disso. E algumas pessoas falam, eu amo demais meu esposo ou a minha esposa, mas eu não sou correspondido. Então a ideia é que você ame, cuide, zele por essa pessoa, de tal forma que a submissão, quando ela é feita a quem ama, ela não tem o peso que as pessoas às vezes colocam na palavra e no texto. Então, para a gente ter ideia, quando a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa, ela vai ser submissa a um homem, que é o seu esposo, mas que ama ela e que cuida dela com bastante cuidado mesmo, com bastante amor e carinho. E o texto diz, olha, ame a sua esposa e não trate ela com aspereza, amargura. Essa palavra que traz aí é palavra de você deve tratar com descaso, com aspereza, sem delicadeza e sem carinho e sem a cortesia ou sem ternura. É esse que a palavra de Deus está dizendo. Então nós como maridos temos o grande desafio, amar as nossas esposas, cuidar bem delas, tratar bem e com brandura. Quando você tem isso, não é tão difícil como as pessoas imaginam, a mulher ser submissa ao seu marido. Segunda questão aqui que o texto nos traz é que, às vezes, as esposas não deixam o marido fazer o papel dele, elas dificultam esse papel. Então, um outro pastor chamado Martyn Lloyd-Jones, ele escreveu um livro chamado Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele era médico e pastor, então ele tinha aí uma dupla jornada, vamos dizer assim. Ele trabalhava como médico e também como pastor. E conseguia, às vezes, fazer as visitas e a ajuda pastoral. E uma vez ele foi visitar uma família e quando ele chegou lá, ele encontrou a esposa, bem assim, uma mulher bem instruída, dinâmica, e o marido bem sossegadão, quieto, quase não falava. E de vez em quando a esposa tentava ainda dar uma ênfase a ele. Não é isso mesmo que você falou e que nós combinamos? E o rapaz ficava ali quieto, tal, quase não esboçava nenhuma reação. E o Dr. Martyn Lloyd-Jones conseguiu conversar com aquela família, com aquele casal, saiu dali, ele como pastor, mas ele não se contentou em ver como a mulher era dinâmica e tal, e que o marido realmente não... Visivelmente ele não falava nada, não comentava nada, era bem sossegadão mesmo. Aquele camarada que você olhava para ele e via que ele era o homem da casa, mas que na verdade ele não esboçava nenhuma reação. E ela sempre tentando, mas não é isso mesmo que você falou e que nós combinamos? E ele balançava a cabeça assim, mas não falava muito. E depois, quando estava indo embora já, o Dr. Martyn Lloyd-Jones perguntou para ela, escuta, deixa eu te perguntar uma coisa, quem é que manda aqui nessa casa? Quem é que dá as ordens aqui? Quem é realmente o chefe da casa? E ela disse, meu marido. E aí ele falou, mas quem decidiu isso? Ela, eu que decidi.
que ele é o chefe da casa, que ele manda e que eu sou submissa a ele, porque a palavra de Deus ensina assim. Então, se a mulher não quiser ser submissa e não facilitar o trabalho do homem no lar, é uma grande dificuldade, é bastante dificuldade em relação a essa questão de ser submissa ao homem que tanto ama, mas que na verdade é o seu cônjuge e que é quem cuida de você com amor e com bastante carinho. Então, essa palavra, nesse primeiro verso, ela vai desafiar tanto esposo como esposa a serem pessoas que precisam ter a sua parte no casamento. Então, a esposa seja submissa e o marido ame a sua esposa, assim como Cristo ama a igreja. Paulo vai falar e vai usar essa expressão lá na carta que ele escreveu aos Efésios. Então, o pensamento é como Cristo amou a igreja. Esse é um amor bem complicado, bem difícil da gente pensar, mas ele é desafiador para nós. E estudando a gente vai descobrindo que nós amamos, mas na verdade não amamos como deveríamos. Segundo passo é o relacionamento entre filhos e pai. E aqui a gente tem 2 versos também que vão falar sobre esse relacionamento de filhos e pai. E o que é que ele vai dizer no verso 20? Para que a gente entenda melhor. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Verso 20 ele diz para os filhos, obedeçam seus pais em tudo. Então é complicado, é difícil, né, obedecer. Mas a palavra de Deus ensina aos filhos, obedeçam aos seus pais. Em tudo, porque isso é agradável a Deus. Deus gosta de filho obediente. Deus gosta de filho que entende que ele precisa obedecer. E às vezes os desafios dos filhos obedecerem aos pais são grandes, porque às vezes o pai não entendeu muito bem o seu papel como pai e é desafiador criar filhos, não é tão simples. Não tem uma receita assim para criar filhos, a não ser que a gente se volte para a Bíblia e veja que é um mandamento de Deus. E o mandamento de filho, na questão da obediência ao pai e à mãe, ele é um mandamento que vem com promessa da parte de Deus. Ele fala que se seus filhos forem obedientes aos pais e à mãe, eles vão ter muitos dias de vida na terra, uma promessa da parte de Deus para os filhos que são obedientes aos pais. Mas em contrapartida ele diz, vós pais, não irriteis aos vossos filhos, para que eles não venham se desanimar, para que não fiquem desanimados, verso 21. E desanimados aqui é desanimados na fé. Então, cuidado para a gente como pai, nós temos que ter, é que os filhos não sejam, de certa forma, irritados por nós e cheguem a desanimar na fé. Cuide deles para que eles não se desanimem na fé, que eles se mantenham firmes nos caminhos do Senhor e que os pais, nós como pais, não possamos ser uma espécie de pedra de tropeço na vida espiritual do nosso filho, que eles sejam sempre animados para servir a Deus, e o princípio é o princípio da obediência e obediência aos pais. Essa palavra pais que aparece aí, a gente pode pensar que está se referindo a pai e mãe, mas não, no texto a palavra é pateres, quer dizer, pai somente. Por quê? É aos pais que é dado, de fato, o trabalho de educar os filhos. Não tente transferir isso, mas entenda que quando a Bíblia fala pai, aqui nesse texto, pais, no plural, são os pais mesmo, os pais que estão na igreja. Está se referindo ao homem mesmo, e não o pai e a mãe. Que a gente sempre pensa, né? Toda vez que fala, os pais desse menino, os pais dessa moça, ele está dizendo pai e mãe, né? Isso tem essa palavra também relacionado na Bíblia, mas aqui no texto, quando está dizendo vós pais, está se falando apenas ao pai mesmo, entendeu? E aí nós temos que entender que esse é o papel do pai, trabalhar essa questão da educação dos filhos sem fazer com que eles se desanimem na fé. Então Paulo fala primeiro do cônjuge, marido e mulher, depois do pai, do filho, e depois, no terceiro, ele vai falar sobre escravos. Sobre escravos, ele vai falar do verso 22 até o final do capítulo, que é o verso 25, e capítulo 4, verso 1. E veja o que ele vai falar. Verso 22.
e diz assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Olha que aparece novamente a palavra, ao Senhor. Então, o que Paulo está querendo dizer para os servos aqui, ou escravos, aquelas pessoas que tinham o seu Senhor? Existiam algumas formas de se transformar ou de ser escravo. A primeira delas é, a pessoa nascia escravo. Os pais eram escravos e ele nascia escravo já. E aí vivia ali na família e tal como escravo. A segunda dela é pessoas que eram escravos, que foram escravos por conta de uma guerra. Eles perderam a guerra em algum momento e aquelas pessoas que eles capturaram, que eram os presos de guerra, eles eram levados e se transformavam em escravos. E viviam ali então para servir os seus patrões. Terceiro delas era pessoas que se entregavam para ser escravo por conta de uma dívida. E por causa dessa dívida, eles se entregavam para ser escravos. E dessa forma, para pagar essa dívida, eles então trabalhavam para a pessoa. Essa questão de ser escravo e se entregar para pagar uma dívida, tinha muitos escravos que eles eram pessoas instruídas e tinham uma boa formação. Então o que acontecia? Os donos da casa, os senhores, passavam até parte da educação dos filhos para esses escravos, que eram pessoas com bastante conhecimento e uma formação boa, mas por conta de uma dívida se oferecia: olha, eu te devo isso, então eu não tenho como pagar, eu vou ser seu escravo aí por um período aí, tanto tempo, até pagar essa dívida eu vou ficar sendo escravo, vou trabalhar para você e como escravo. O que é que o escravo tinha direito? Ele tinha direito à moradia, ele tinha direito à comida, alimentação, o que era coisa muito cara e muito difícil na época. Então, para o escravo, às vezes era melhor ele ser escravo do que ele ficar perambulando por aí sem ter moradia, sem ter o que comer. Então a pessoa estava com dívida, se oferecia para ser escravo. E dessa forma eles, mesmo com bastante conhecimento e tendo uma boa formação, se transformavam em escravo, e os senhores deles então, às vezes até transferiam a educação dos filhos a esses escravos. A prova que a gente tem na Bíblia sobre se oferecer para pagar dívida é que às vezes a pessoa se oferecia ou ela era tomada como escravo. É aquela questão que a gente vai encontrar em 2 Reis capítulo 4, aquela mulher que ficou viúva e tinha 2 filhos, e ela tinha uma dívida muito grande, o marido faleceu, mas ele era um crente, e ela procurou o profeta Eliseu. Olha, profeta, está com uma situação difícil, o que aconteceu? Meu marido morreu, você sabe que ele era um cristão, ele era um servo de Deus, mas agora eu estou numa situação difícil, eu não tenho como pagar algumas dívidas, e eles querem levar meus filhos embora. Tinha 2 filhos a mulher. E aí Eliseu vai e faz aquele milagre conhecido nosso, que é o azeite da viúva, que foi multiplicado por Deus através do profeta Eliseu. Então, eles queriam pegar os filhos. Olha, você não tem como pagar, então me dê seus filhos como escravos, eles serão escravos meus, e assim a dívida fica paga. E ela disse: não quero levar os meus filhos como escravo, porque o pai deles era um servo de Deus. E ela procura Eliseu, e Eliseu fala: então tá bom, vamos resolver esse problema, né? Os irmãos conhecem o texto, está lá em 2 Reis capítulo 4, onde fala que Eliseu multiplicou o azeite daquela mulher. Deus usou o profeta Eliseu e ela teve azeite, e quando o azeite começou a aparecer e aquelas vasilhas todas foram ajuntadas com os vizinhos, a primeira coisa que Eliseu falou foi: paga, vende o azeite, paga a dívida dos filhos e o restante você usa aí para você, para o seu mantimento. Então, era comum escravo se oferecer para pagar a dívida, ou ele nasceu escravo porque os pais já eram escravos, ou ele se transformou em escravo de guerra. Quando eles foram capturados, alguns se transformaram em escravos de guerra. Essa relação não era muito boa, a relação de escravo com o senhor. Tinha escravo que queria prejudicar o senhor de qualquer jeito, né, na surdina, e fazendo algumas coisas escondidas para prejudicar o seu senhor. E tinha senhor também que abusava dos seus escravos. Mas quando esses se convertiam, veja que o texto está falando para crente no Senhor, ele vai falar de como o escravo ou servo deveria se portar no Senhor.
porque isso é agradável ao Senhor. Vocês são servos do Senhor, não o Senhor de vocês, que é o patrão, que cuida de vocês, mas o Senhor do céu. E aí ele vai dizer, olha, tanto vocês escravos têm o Senhor, como o patrão tem o Senhor também. Então tem o Senhor da terra e o Senhor do céu, que é o nosso Deus, se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo vai dizer, olha, sirvam e trabalhem para o Senhor da terra, que é o patrão, como se fosse o Senhor do céu. Ou seja, faça o seu trabalho de certa forma que você sirva a Deus, que o seu trabalho seja uma espécie de culto a Deus. E isso aqui ganha uma conotação forte quando a gente pensa na reforma, porque a reforma ela transforma justamente aquela visão que as pessoas tinham de que eu tenho a minha vida secular e a minha vida espiritual. E aí Lutero dizia o seguinte, não, o cristão tem a vida espiritual. Ele serve a Deus no trabalho, ele serve a Deus no lar, ele serve a Deus na igreja. Tudo quanto vocês forem fazer, façam como se fosse para o Senhor do céu. Mesmo que o patrão não reconheça, mesmo que o patrão seja ruim, difícil de servir, eu faço o meu trabalho de certa forma como se eu estivesse cultuando a Deus. Faça o melhor que puder. E aí, interessante que a Bíblia diz que Deus dá recompensa. Como que Deus dá recompensa? Às vezes a gente não entende muito bem como é que Deus vai recompensar o trabalho. Mas a gente pode pensar em Deus manter a porta aberta, Deus manter você no trabalho, no emprego ali por muito tempo. Não sabemos de que forma. Deus abençoar você de certa forma que você entender que Deus realmente está presente ali, porque você está servindo como se fosse para o Senhor e não visando apenas a questão do trabalho em si ou do salário. Olha o que ele fala no verso 23. Tudo quanto fizerdes como escravo ou como servo, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Então é interessante que ele vai dizer, olha, esqueça que você está servindo o patrão. Pense que o patrão é Deus, se eu vou fazer isso aqui como se fosse um culto a Deus. Então a ideia que Lutero tinha era que você pode ser uma bênção, você pode cultuar a Deus no seu trabalho. Faça de tudo o que você puder para que o seu trabalho seja um culto a Deus. E as pessoas tinham a visão de que era para servir a Deus, precisava ser o pastor da igreja. Então muitas pessoas queriam ser pastor porque achavam que essa era a melhor forma de servir. É realmente trabalhar no serviço do Senhor como pastor, pregando o evangelho, ajudando as pessoas, aconselhando as pessoas, servindo a igreja com um instrumento de Deus. E aí Lutero falava, não, você pode ser uma bênção sendo um profissional da melhor qualidade. E conta-se que um sapateiro procurou Lutero, logo que ele se converteu, disse, eu quero servir a Deus, de tal forma que realmente eu possa servir da melhor forma, e eu entendo que eu preciso ser um sacerdote ou um pastor. E Lutero disse, não, o que você faz? Ele disse, sou sapateiro, faço sapatos. Ele disse, faça o melhor sapato, cobre o preço justo, e assim você vai ser um servo fiel ao Senhor, e você vai servir a Deus de forma que Ele vai se agradar de você. E o verso 24, ele diz, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor, novamente, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá um troco, a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas, ou seja, tanto senhores como servos, tanto patrão como empregado, trazendo isso para a nossa realidade, vão receber do Senhor a recompensa. É isso que Paulo está querendo dizer e ensinar para aqueles irmãos. E o capítulo 4, verso 1, caminhando já para nosso encerramento, ele vai colocar senhores, quer dizer, os patrões ou aqueles donos dos servos ou dos escravos. Tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu.
Novamente a palavra Senhor, se referindo ao Senhor Jesus Cristo como dono. Ele é o dono de tudo, Ele é o dono de tudo que nós temos. Ele é o dono do nosso trabalho, Ele é o nosso dono, Ele é o Senhor, o dono de todos. Salmo 24, verso 1. Do Senhor é o céu e a terra e tudo que neles há. Às vezes nós pensamos que algumas coisas são nossas, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ensina que tudo é do Senhor. Tudo pertence a Ele. Ele é o dono de tudo, Ele é o dono da nossa vida. Então, o que Paulo coloca aqui para a gente encerrar? Escravos e senhores terrenos. Os princípios que envolvem o nosso relacionamento como pessoas e como aqui na terra, eles implicam no nosso relacionamento com Deus. Do verso 22 até o 4, verso 1, está falando de princípios de relacionamento entre pessoas, no relacionamento nosso horizontal aqui, que implica no relacionamento vertical. Ele vai dizer, Deus dá recompensa a vocês de acordo com a vida que vocês vivem aí, como esposo, como esposa, como filhos, como pais, como senhores e como escravos, ou servos. Então, quando a gente pensa em tudo isso aqui, a gente vai perceber que algumas questões nós precisamos colocar como implicações para as nossas vidas em relação a aquilo que o Evangelho faz em nós. O Evangelho ele não é só um grupo de doutrina, ele não é só a nossa experiência de conversão com Deus, ele não é só a nossa salvação com Deus, mas ele é a nossa santificação. Então, ele é abrangente, ele abrange todas as áreas: família, trabalho, relação com os filhos, relação com o patrão, relação com as pessoas, de certa forma com os irmãos da igreja, e ele nos afasta do pecado. O Evangelho nos afasta do pecado e nos conduz a uma vida de santificação. Quando Paulo começa a carta, ele vai falar de Cristo, a supremacia do Senhor Jesus Cristo em relação à lei. E aí, novamente, a gente pensa como que essa coisa funciona. A lei nos manda para Cristo. Paulo vai falar que a lei é uma espécie de aio, ela nos conduz a Cristo, ela nos leva ao Senhor Jesus Cristo. E aí, o que acontece? Quando Paulo fala dessa questão, ele está dizendo o seguinte: olha, o caminho para o Senhor Jesus é pavimentado, como disse o pastor Hernandes Dias Lopes. O caminho para o Senhor Jesus, ele é pavimentado pela lei. A lei, então, é aquela espécie de asfalto que prepara a estrada que conduz a Cristo. Mas quando a gente chega em Cristo, e quando a gente é, de certa forma, eleito por Cristo, segundo de Pedro, ele fala que nós somos um povo santo, geração eleita, separado, um povo especial, zeloso e de boas obras. Então, um povo selecionado por Deus. Quando nós chegamos a Cristo, Cristo nos manda de volta para a lei, como os princípios da lei. Não para se cumprir a lei por uma questão de regra e imposição, mas porque você vai encontrar na lei os princípios que vão nortear as nossas vidas como cristãos, e que precisamos por causa da santificação necessária para nos relacionarmos com Deus. Então, a gente tem um bom relacionamento com o cônjuge, um bom relacionamento com os filhos, um bom relacionamento com o patrão ou com o empregado. E esse conjunto de relacionamentos pessoais e terrenos nos impulsionam para um verdadeiro relacionamento com Deus e um relacionamento de louvor, de adoração. Salvo por Jesus Cristo, mas santificado, porque a lei nos coloca os princípios que devemos seguir para a nossa santificação. Então, Cristo nos manda de volta para a lei. Busque a lei. Veja que o Senhor Jesus, quando no Sermão do Monte, ele vai colocar todas as questões da lei, ele vai sempre colocar um ponto a mais, porque eles falavam, a lei diz, não adulterarás. Então o Senhor Jesus diz, qualquer que apenas pensar, e no seu pensamento, imaginar, adulterando, já adulterou. Ou seja, os princípios da lei nos impulsionam para uma santificação no nosso pensar, uma santificação no nosso agir. Então, quais são os pecados que a gente faz? E a santificação no nosso falar. Nós pecamos em pensamento, em ações e em
de certa forma, no nosso proceder, no nosso dia a dia. Palavras, ações e pensamento. Então, a santificação do nosso ser total, ela é uma busca constante na nossa vida como servos de Deus e como pessoas que querem, de fato, ter um bom relacionamento com o Senhor. Como é que isso tudo se transforma num fechamento e um retorno daquilo que nós vivemos? Louvor, adoração a Deus, como gratidão por tudo que Ele nos fez. Então, quando a gente vai louvar a Deus com a nossa vida, louvar a Deus com a nossa vida familiar, de uma forma geral, a gente está passando para os filhos exemplo de como eles devem ser como maridos, como esposas, no caso das filhas, como cristãos, porque o lar é o primeiro lugar onde nós temos contato com as pessoas e com os servos de Deus. Os primeiros servos de Deus que nós temos contato são aqueles que estão bem próximos de nós. A igreja começa em casa. Paulo está querendo dizer justamente isso. Olha, no lar de vocês que começa a devoção de vocês a Deus. O culto de vocês começa na casa, no relacionamento com o patrão, no trabalho, ali é um lugar de culto. Eu faço o meu trabalho da melhor forma possível, até o ponto de alguém dizer, quem é essa pessoa? O que ele faz? O que ele faz na vida dele? Fora daqui, ele é o quê? Porque ele tem atendido muito bem às nossas expectativas em relação ao que ele faz, ao cargo que ele exerce, ao seu trabalho, ao seu dia a dia. Ele é aplicado, ele é dedicado, ele quer ser o melhor funcionário. Isso é testemunho também. Às vezes a gente pensa que testemunho é só falar, citar versículos da Bíblia, né? Ter um jeitão de crente, e nas suas negociações, nos seus negócios, faz tramóia, faz trabalho sujo, faz negócio sujo, quer levar vantagem em tudo. A honestidade, a confiança são deixados de lado. O cristão deve ser uma pessoa de confiança do seu patrão. Deve ser aquela pessoa exemplar, aquela pessoa que ele de fato fala, olha, eu não quero perder esse funcionário, não gostaria que esse funcionário fosse embora. E se você já foi patrão alguma vez, você sabe do que eu estou falando. Já teve talvez um funcionário em que você fala, esse funcionário aqui eu não gostaria de perder ele, não, eu gostaria que ele ficasse aqui com a gente, porque ele realmente dá o retorno que nós esperamos como funcionário. Então, o nosso culto a Deus, a expressão da gratidão pelo que Ele fez por nós, e pelo que Ele está fazendo por nós, e pelo que Ele ainda vai fazer por nós, é justamente manifesta nos nossos relacionamentos, tanto em família, como em trabalho, e como aonde a gente estiver. Então a ideia é que nos nossos relacionamentos terrenos, de uma forma geral, a gente possa glorificar a Deus. E ele vai encerrar com o capítulo 4, verso 1, dizendo, tratai os servos com justiça e equidade, não trate com diferença, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Então, qualquer posição que nós estivermos, Deus está sempre acima de nós. Nós temos um Senhor no céu. E é isso que deve impulsionar o nosso coração a viver uma vida que de fato agrade ao Senhor. O John Maxwell escreveu um livro onde ele diz, o líder 360 graus. Você vai estar numa posição na sua vida, e ele defende isso justamente no livro inteiro. Você vai estar numa posição na sua vida. Você terá sempre alguém acima de você na liderança, no mesmo nível que você e abaixo de você. E saiba lidar com todas essas questões. Acima de você tem alguém, você presta conta a alguém. E quando você achar, não tem ninguém que eu presto conta, eu sou o dono, eu sou o diretor, eu sou o empresário, eu sou o dono, eu mando em tudo isso aqui, Deus é o nosso dono. Então o texto é para cristãos. A pessoa que é cristão, ela sabe, o Senhor está acima de tudo quanto eu for fazer. E eu quero, no final da história, quando eu terminar isso aqui, poder glorificar a Deus pelo que eu fiz. Poder agradecer a Deus, dar glórias a Deus, louvar a Deus e com gratidão dizer, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me permitiu fazer isso, e o Senhor me permitiu eu desenvolver esse trabalho, e aqui onde eu estou, eu tenho senhores terrenos, mas o Senhor, de fato,
é o meu Senhor, o Senhor dos céus, e é o Senhor que eu quero servir e eu quero agradar. Amém? Deus nos abençoe, Deus nos ajude a ser esposos, a ser, no caso das mulheres, esposas, filhos dedicados e obedientes, patrões e empregados, e que todos juntos possam, com gratidão, louvar a Deus em cada passo da sua vida, mesmo que seja a sua vida profissional. Amém? Deus nos abençoe. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor.